Setembro é o mês de prevenção contra o suicídio, também conhecido como Setembro Amarelo. Os números justificam essa preocupação. A estimativa é que a cada 40 segundos uma pessoa cometa suicídio no mundo. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos com o coronel e psicólogo Roberto Alves. Confira. Coronel, você que tem essa vivência militar e ao mesmo tempo tem uma formação acadêmica em psicologia, é a pessoa capacitada para falar sobre esse mês, né, que é o Setembro Amarelo, a prevenção em relação ao suicídio. Então, em dois aspectos. O primeiro, como o suicídio é visto do ponto de vista legal, do ponto de vista penal? É um crime? Na realidade, não. Tirar a própria vida não é crime. Você tem crimes envolvidos nessa condição, que é você induzir, suscitar e estimular alguém a cometer o suicídio. Quem incentivar ou, sabendo o que está acontecendo, não fizer nada, pode justamente se relacionar com a atividade criminosa. Então, está previsto no Código Penal incentivar, estimular ou não fazer nada diante de um quadro que está próximo de acontecer. Então, nós temos obrigação de fazer alguma coisa. Não é simplesmente fechar os olhos. Seria uma omissão de socorro, claro, não específica, mas dentro de um conceito maior, não fazermos nada diante de um quadro tão grave. E são 12 mil casos por ano no Brasil, a estimativa, 1 milhão no mundo. E o senhor falou, bem, a responsabilidade de atuar para evitar, de não incentivar. Mas muitas vezes agora, do ponto de vista psicológico, é difícil identificar um suicida potencial. Ele dá pistas ou, em alguns casos, isso é muito mascarado? Olha, são duas situações que podem acontecer. Porque nós temos uma das causas que mais motiva o suicídio é a depressão. E hoje, de cada 10 pessoas, 13 estão com depressão crônica. Não aqueles momentos que você consegue até se restabelecer, mas considerado como doença pela Organização Mundial de Saúde. Ou seja, grande parte do suicídio é aquele que já perdeu. Ele está no fundo do poço e é um ato de desespero. Muita gente pergunta se é de coragem, se é de covardia. É um ato de desespero. Sempre importante enfatizar que o suicida não nasce suicida, ele não vai ficar tentando a vida toda. Esse percentual de pessoas que tem essa característica suicida é muito pequeno em relação aos números que você mesmo citou. Mais de 1 milhão por ano. São 35, a cada 35 segundos um suicida no mundo, e no Brasil, por dia, 37 e 38. Então, é uma verdadeira pandemia, nem sempre considerada pelas autoridades. Nós estamos falando de números gigantescos, e as campanhas educativas, o trabalho em cima da formação de profissionais, imagina, profissionais da saúde, da segurança, assistentes sociais, teriam que ter uma informação muito mais contextualizada sobre o assunto, porque dá sinais. A pergunta que você me fez, claro que dá sinais. Então, há sinais sim. E há sinais, fora esses, são aqueles externos, da pessoa que começa a se recolher, a pessoa que não tem, ele perde o contato social. Com relação à origem, em 96,8%, quase 97% dos casos, foram detectados transtornos psicológicos, como o senhor disse. Depressão em primeiro lugar, transtorno bipolar e, em terceiro lugar, uso exagerado de substâncias químicas. Queria que o senhor passasse um diagnóstico também dessas causas, de como preveni-las, de como combatê-las também. Pois é, a pessoa doente emocionalmente, ela perde o equilíbrio mental e emocional. Ela pode fazer qualquer coisa ruim. Inclusive, muitos acidentes de trânsito acontecem justamente pelo uso de drogas, por estar usando recorrentemente uma situação como essa, e são mascarados, inclusive, muitos números do suicídio, porque muitos acidentes automobilísticos têm no automóvel o meio pelo qual ele consegue efetivar e acaba sendo considerado como acidente de trânsito. Muitos acabam se matando, jogam o carro num caminhão, e aí a gente entra como acidente, mas não é. Então a gente precisa entender, não é feito nenhum trabalho nesse sentido, e deveria ser-lo. Países de primeiro mundo como a Suíça, que tem um número grande de suicídios per capita, todo tipo de morte, primeiro avalia se não foi suicídio. Primeira coisa que faz. Claro que é uma população diferente, cultura diferente, mas nós teríamos que ter um trabalho nesse sentido. Não para saber se tem mais, mas saber o que está acontecendo com a nossa população, que ela está adoecendo. Nós vemos as pessoas perdendo o controle muito facilmente e não recuperando tão rapidamente. Isso acontece no dia a dia, por isso que no trânsito se mata, em casa se mata, e no dia a dia nós estamos nos matando. O nosso suicídio é lento, mas é diário. Quando você deixa de fazer coisas que deveria e faz outras que não poderia. O álcool
mata muito, mas muito no mundo. E o que é o álcool? É a consequência de uma doença psicoemocional, eventualmente. Então, tem relação em tudo. Quem morre pelo uso do cigarro, pelo uso do álcool, por uso de outras drogas, pode estar se suicidando. É o meio que ele encontrou. Ele sabe que faz mal, ele sabe tudo, mas ele não encontra outro sentido na vida. É muito grave esse assunto. Agora, para finalizar, é comum a gente ver na internet, né, vídeos de policiais, de bombeiros, que às vezes arriscam a própria vida para impedir que uma pessoa se suicide, ou consegue, com a conversa, convencê-la também a mudar de ideia. Ao longo da sua carreira policial, você lembra de alguma história dessa que você se deparou com essa situação e conseguiu reverter? Sim, várias situações. Dia a dia os policiais fazem isso. Importante até que nós estamos falando do policial na função já ativa, mas os nossos atendentes da Polícia Militar, eles acabam resolvendo muitos desses problemas da pessoa que não encontra outro sentido e liga em desespero. E aí o profissional começa a encaminhar para algum órgão, para alguma pessoa. Basta uma pessoa do lado para que o fato não aconteça. Basta um familiar sendo avisado, porque, como eu disse, não é que a pessoa vai tentar a vida toda se matar. O problema continua, mas a tentativa é como se fosse um momento único para ele. É um momento de desespero. Se você tirar um dos fatores, se você der carinho, der um abraço, der atenção, por que a pessoa tira a própria vida? Porque ele não vê sentido na vida. Se você der sentido para a vida dessa pessoa, ela já começa a rever os valores e é o bem mais precioso de todos nós. É o último bem que você vai querer perder. Então veja que é um ato de total desespero, não é coragem nem covardia, desespero. Então, por isso que eu falei, temos que orientar os nossos profissionais, não só da segurança pública, todas as pessoas. É como fazer, a pessoa engasgou, o que eu faço? Aperta ali, tem técnicas. A técnica para conversar com uma pessoa nesse cenário deveria ser desenvolvida nas escolas. Mas isso a gente não ensina não as drogas nas escolas, desde pequenininho, e as crianças entendem, com discernimento, a mesma coisa deveria começar a ser feita num processo de educação para que o valor à vida fosse tão grande e as pessoas soubessem fazer. Olha, muito importante essa entrevista aí e essas dicas. E continue ligado aqui, porque você sempre tem um especialista renomado dando dicas valiosas. Até a próxima!